Ao observar o Japão de uma perspectiva externa, é possível avistar robôs de alta tecnologia, uma cultura incrível, praticamente zero crime e a terceira maior economia do mundo. A população é saudável e as empresas japonesas são famosas globalmente. O país parece ser o ideal em muitos aspectos. É meu amigo, não se engane. Quando olhamos de perto, é possível enxergar um lado sombrio da vida no Japão, desconhecido pela maioria do mundo. O Japão abriga milhões de pessoas que não conseguiram ter sucesso na sociedade e acabaram completamente isoladas. Elas não têm acesso a empregos, casamentos e meios para viver uma vida normal e feliz. Essas pessoas são conhecidas como a geração perdida e representam quase 15% da população do país. Sua triste história é um símbolo da queda do Japão em desgraça e um sinal de sua perturbação futura. Esse é o lado obscuro do Japão, a geração perdida. E neste vídeo vamos mergulhar no lado sombrio que poucas pessoas sabem sobre Japão. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar. Já pensou se existisse um método comprovado que ensinasse a como ganhar dinheiro no YouTube e em outras plataformas de vídeos? E que te possibilitasse a você ganhar em dólar e de sua casa? Acredite, esse método existe. E se quiser descobrir, irei deixar no primeiro comentário fixado. O milagre japonês. Embora atualmente quase esquecido, na década de 1980, o Japão era visto como a próxima superpotência econômica que poderia substituir os Estados Unidos e assumir completamente o controle da economia global. De maneira semelhante ao que vemos hoje com a ascensão da China, parecia quase certo. Essa percepção gerou séria ansiedade nos EUA sobre o Japão, com artigos que mencionavam um possível Pearl Harbor econômico e a ideia de que o Japão compraria todo o país. Filmes como Die Hard, Sol Nascente e Blade Runner também retratavam o cenário de corporações japonesas assumindo o controle da América e do mundo. Essa ansiedade se originou do milagre japonês, 3 décadas de crescimento econômico enorme, impulsionado pelo sistema econômico japonês único da época, visto como superior ao modelo ocidental. Este sistema se baseava na cooperação entre gigantes cartéis corporativos e o governo japonês, chamados Keiretsu, que eram alianças das maiores corporações japonesas, possuindo ações umas das outras. Anteriormente independentes, elas passaram a trabalhar juntas para se apoiarem mutuamente. Os maiores Keiretsu recebiam apoio significativo do governo, incluindo enormes empréstimos do Banco Estatal japonês, permitindo um acesso praticamente ilimitado a fundos para financiar expansões agressivas no exterior. Embora não fosse um sistema saudável ou justo, funcionava no mercado de ações japonês. Os produtos japoneses estavam em ascensão, conquistando um mercado após o outro. As pessoas sabiam que, ao trabalharem duro e conseguirem um diploma universitário, poderiam garantir um emprego sólido em uma grande corporação, o que significava emprego vitalício. O Japão parecia imparável e tudo estava indo muito bem. A bolha estourando. Em 1991, o Japão estava em um crescimento econômico muito rápido por 3 décadas seguidas e se tornou a segunda maior economia, logo após os Estados Unidos. Isso aconteceu devido ao aumento dos preços de casas e das empresas listadas na bolsa. O mercado também estava crescendo, mas no final dos anos 1980, esse crescimento foi tão intenso que virou quase uma obsessão. Todo mundo pensava que o bom momento econômico e o aumento dos ativos seriam eternos. Acreditavam que quanto mais investissem, mais dinheiro fariam. Nesse período, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir dinheiro e emprestá-lo para praticamente qualquer pessoa que pedisse, independentemente de como usariam ou quão confiáveis eram. Mas um dia, essa bolha estourou. Durante todo o ano de 1990, o mercado de ações caiu 43% e os preços das casas também desabaram. Isso significou que as pessoas comuns tinham muito menos dinheiro para gastar e ninguém queria investir nas empresas japonesas. Isso marcou o fim desse grande período de crescimento econômico. Além disso, nos anos após essa explosão da bolha, o sistema japonês revelou sua verdadeira face, mostrando que a corrupção era comum nas empresas e no governo.
Haviam negociações internas suspeitas, manipulação de ações, fraude e suborno. A oferta praticamente ilimitada de empréstimos criou várias empresas zumbis, que teriam falido muito antes, mas sobreviveram graças ao dinheiro barato emprestado pelo governo. Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico e de viver o milagre japonês para ser chamado de homem doente da Ásia. Embora quedas econômicas sejam normais em diferentes países, a recessão no Japão teve efeitos terríveis para uma geração inteira, afetando milhões de pessoas de maneiras difíceis de superar. Entender por que isso aconteceu é muito importante. A geração perdida. Vamos falar sobre como funcionava o mercado de trabalho no Japão, especialmente para os jovens, porque é bem diferente do que estamos acostumados. Na década de 1990, o Japão estava crescendo economicamente muito rápido e tinha um jeito particular de contratar pessoas. A carreira corporativa lá começava com algo chamado Sushoku Katsudo, que era um processo intenso de busca por emprego. Os recém-formados passavam por isso depois da universidade. As grandes empresas geralmente contratavam apenas uma vez por ano, em grande quantidade. Esse processo incluía entrevistas em grupo e seminários, onde milhares de pessoas vestidas de forma parecida tinham que passar por isso juntas. No final, eles conseguiam um emprego e ficavam nessa empresa praticamente a vida toda até se aposentarem. Essa prática era comum naquela época e ainda é muito vista hoje no Japão. Por um lado, trazia estabilidade para os trabalhadores, mas por outro lado, criava um mercado de trabalho bastante inflexível. Se você não conseguisse um bom emprego depois da universidade, suas chances diminuíam bastante. Era um sistema difícil de entrar, e se você não conseguisse, muitas portas se fechavam para você. Quando a economia japonesa sofreu um grande revés na década de 1990, a situação piorou. Muitas empresas pararam de contratar por um longo tempo. Imagine que se você se formasse nesse período, tinha poucas chances de conseguir um emprego bom, mesmo sendo bem qualificado. Isso ficou conhecido como a Era do Gelo do Emprego. Uma geração inteira de pessoas ficou presa em empregos temporários e mal remunerados, perdendo as oportunidades que outras gerações tiveram. E desde então, apesar de alguns períodos de recuperação, a economia japonesa nunca se recuperou completamente. Os jovens que se formaram nos anos 2000 e 2010 também enfrentaram dificuldades semelhantes, criando um longo período difícil para muitos, conhecido como as décadas perdidas. O futuro sombrio. Isso é realmente triste para a galera da geração perdida. Mas olha, essa situação não afeta só eles, não. Isso joga uma sombra escura sobre todo o Japão. Imagina, tem uma galera que agora está nos seus 30 e 40 anos, que não consegue entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes nem saíram da casa dos pais, porque não têm estabilidade financeira para começar uma família ou seguir uma carreira. Quase 15% da população, quase 17 milhões de pessoas, fazem parte dessa geração perdida. E olha, essa faixa etária é super importante para qualquer economia, já que geralmente gastam mais em coisas como casas, carros e tal, o que mantém a economia rodando. Além da questão da geração perdida, eles estão enfrentando um outro grande desafio, o envelhecimento da população. Lá tem mais idosos em relação à população que trabalha do que em qualquer outro lugar. Isso está aumentando muito rápido. Até 2050 vai ter quase tanta gente com mais de 65 anos quanto pessoas entre 15 e 64 anos. Isso cria um problema, porque os idosos dependem dos impostos pagos pelos mais jovens para se sustentar, mas vai chegar num ponto que isso não será mais possível de sustentar. E tem mais uma coisa que piora a situação. Os hikikomori são caras japoneses que decidem se isolar completamente da sociedade. Passam a vida sem sair de casa, sem ter contato social e dependendo financeiramente dos pais. No começo, eram da geração perdida, que não conseguiu seguir as expectativas da sociedade japonesa. Mas hoje, até os mais jovens estão aderindo a isso porque o mercado de trabalho é super estressante e competitivo. Tem quase 1 milhão desses caras no Japão e esse problema está crescendo rápido. O governo japonês sabe que isso é um baita problema,
mas a solução está difícil, principalmente porque a economia ainda não está lá essas coisas. Tudo isso mostra que a situação é bem complexa e difícil de resolver. A galera japonesa está lutando para lidar com esses desafios que afetam todo mundo por lá. O governo está tentando ajudar a geração perdida a se recuperar e a reintegrar essas pessoas que se isolaram da sociedade. Mas por enquanto não tem sido fácil. E é importante entender que muitos jovens estão presos nesse sistema difícil e implacável, sem ter uma segunda chance para conseguir um bom emprego. A situação não é fácil, mas é importante ficar por dentro para pensar em como ajudar a mudar isso no futuro. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua opinião nos comentários. Aproveite para assistir a mais esses 2 vídeos que está aparecendo em sua tela. Foi muito bom ter você aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.